Bom dia, doutor Kimura. Bom dia, professora Dagmar. Eu preciso perguntar uma coisa para o senhor. Pois não? Existe algum interesse da Unifesp em aumentar as vagas de medicina intensiva? Porque todas as outras estão correndo em raias separadas por causa do financiamento. Isso. Não sei se existe interesse em aumentar as vagas de medicina intensiva por parte da Unifesp. Isso, existe sim. Nós discutimos isso já aqui internamente e a gente tem cenário para pelo menos mais 2 vagas. Entendi. Que poderiam começar agora no meio do ano, né? Tá bom. Então, eu vou computar aqui. Isso. Eu imagino que o Ministério providenciará bolsas, né? Então, a gente não sabe. Há o interesse, né? Há o interesse do Ministério em aumentar. É mais ou menos, viu? Porque o Ministério da Saúde está preso, assim como as secretarias estaduais estão presas. Essas vagas que estão ociosas já foram determinadas como sendo de 2 anos. E se você aumentar, de repente, ela para 3 anos, você comete uma improbidade, né? Por esse motivo. Você passou num edital para... Eu estou falando do Ministério da Saúde, eu não estou falando do Ministério da Educação, que tem outra forma de agir. Isso. O Ministério da Saúde tem aprovação, bolsas aprovadas para vagas de 2 anos, ele vai financiar 2 anos, porque ele não tem como provar para o Tribunal de Contas que vai autorizar um 3º ano. É isso. Certo. Porque não existe uma previsão legal disso tudo. Mas aí o MEC é o único que está correndo por fora disso. A Secretaria Estadual de Saúde é a mesma coisa. A gente não vai financiar um 3º ano, só tem uma vaga disponível na Secretaria Estadual de Saúde, mas a gente não vai financiar, mesmo que se faça concurso, para que essa vaga ocorra. Tá? Certo. É isso. Então, daí eu acho, professora Dagmar, que o senhor poderia manifestar oficialmente isso para o Ministério da Educação. Tá? Eu fiz isso. Já fez isso? Já, então através da reitora. Eu comuniquei a perfeito. reitora, ela nos consultou e eu oficialmente disse que a gente poderia receber 2 novos residentes com essas condições, evidentemente. Agora, professora Dagmar, tudo isso vai ser mediado pela IBSER. Vocês não são IBSER, é isso mesmo? Não, teve essa discussão. Eles consideraram... Tá, parece que tem 2 ou 3 hospitais universitários que não são da UBSER, né? Fundão, vocês e mais um que eu não sei quem que é. Isso, acho que é do Sul, mas também não tenho certeza. Mas foi considerado. Eu acho que é daquela universidade lá eu não sei se é da Fronteira Sul ou se é é uma das universidades do Rio Grande do Sul. Do Rio Grande do Sul, isso. Então, isso foi discutido, mas parece que o Ministério da Educação teria muito interesse nisso. Vamos ver. Eu manifestei. Vamos ver. Desculpa interromper, só para aproveitar, e como nós vamos ter essa reunião aí às 4h da tarde, a doutora Dagmar, então, está colocando que teria interesse de ampliação de 2 vagas e que o Ministério da Educação aceitaria pagar a bolsa. Não, isso eu não sei. Isso o Ministério da Saúde. Eu estou supondo porque foi uma consulta através do Ministério da Educação. Tá. Eles nos perguntaram via reitora se nós teríamos condições e interesse de aumentar vagas. Certo. A nossa resposta foi que sim, poderíamos aumentar 2 vagas na condição de termos bolsas. Desde que fossem financiados. Financiados.
Isso, essa informação saiu daqui, não tivemos ainda retorno, mas isso foi na quinta, sexta-feira à noite. E aí, com relação ao que o Kimura estava colocando, como é que nós ficamos? Bolsa 3 anos. Então, esse é um problema que acho que a gente vai... Ele não sabe também como nós não sabemos, Paulo Fernando. Não, eu só estou querendo... Veja que, ao contrário do que a gente escuta, a gente tem que ser um pouco mais objetivo nas nossas questões, né? E é nesta objetividade eu tenho que fazer as perguntas muito pontuais, tá certo? Então, o Kimura mesmo colocou a questão de um problema com relação às bolsas do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde teria um problema porque o edital fala em 3 anos. Ou 2 anos. Em 2 anos. 2 anos. 2 anos, tá certo? Uhum. Então, o próprio Ministério da Saúde passaria a ter uma improbidade. Certo? E nós não podemos correr o risco de vocês também cometerem esta improbidade. Portanto, acho que a gente precisa ficar bem claro nas nossas posições. Segundo, o senhor concordaria 2 anos iniciando no mês de julho, agosto, agora? Sim, sim. Sim, porque 2 anos é o padrão. Se for 3 anos, aí precisa ter... Isso seria um novo programa. Certo. Até porque muda o pré-requisito, né? Então vamos trabalhar com... acesso direto. Então vamos trabalhar com 2 anos, né? Com 2 anos, começando... 2 anos. Isso. Perfeito. Quer dizer, se for pré-requisito, se for de 2 anos, nós temos os pré-requisitos atuais. Se for 3 anos, passa a ser acesso direto sem pré-requisitos. Porque eu acredito, pelo que a gente está acompanhando, junto lá à doutora Viviane, esse é um levantamento que ela está buscando. Tentando entender, né? O que ela está pedindo. Então, a gente tem que... Eu preciso ser bem objetivo nas nossas colocações. E por isso que a gente está questionando. Não sei se perfeito. Tem alguma coisa contrária com relação a essa minha posição, mas eu acho que é importante eu ficar esclarecendo esses processos. Tá bom? Eu acho que Paulo Fernando? Vocês não. Fala. Professora Dagmar, Paulo Fernando, eu acho que a Flávia é a supervisora da Unifesp. Isso. Está aqui conosco. Bom dia a todos, tudo bem? Bom dia, Flávia. Tudo bem, a pergunta que eu tenho é a seguinte. O programa de medicina intensiva da Unifesp está preparado para receber residentes de acesso direto e formá-los em 3 anos? Veja bem, Luiz, você sabe que a gente tentou se juntar ao projeto piloto no ano passado, né? Você fez parte dessa nossa tentativa, a professora Dagmar também fez parte dessa tentativa, e nós conversamos bastante com a Viviane, nós fomos à AMIB, a AMIB chancelou a nossa possível entrada no projeto piloto do acesso direto. Então, nós já tínhamos desenhado um acesso direto no formato anterior, que ele estava previsto de 4 anos. Agora existe essa proposta para o acesso direto em 3 anos. Nós estamos aqui para ouvi-los. Existe uma solicitação, eu entendo, de que a gente tente fazer o programa de acesso direto em 3 anos. Se foi esta a solicitação do Ministério e se o professor Dagmar concordar também, nós podemos fazer isso. Nós podemos nos preparar para isso. Tá ok, Flávia. Pelo seguinte, você sabe perfeitamente, nós trocamos algumas correspondências, que eu fui a pessoa encarregada do projeto piloto, e o projeto piloto esbarrou exatamente aonde estamos nos esbarrando nesse quesito, que é a questão de você autorizar... não tem bolsa. Por que não tem bolsa? Porque não há previsão legal para termos mais do que 2 anos de financiamento em medicina intensiva, porque não havia uma legalização do tal projeto piloto.
tanto que você deve ter acompanhado, eu fiz a apresentação disso, fui alijado da reunião que se decidiu isso, e foi pedido vistas por parte da MB, na época era o Dr. Lincoln, que era o presidente da MB, foi pedido vistas, e até agora não foi resolvido nada com relação a esse projeto piloto. Veja, não é só o projeto piloto de medicina intensiva, tem da vascular, da neuro, uma série de projetos pilotos que estão ainda em avaliação e que todos eles esbarraram no problema do financiamento. Mas, assim, do ponto de vista operacional, a Unifesp se vê em condições de aumentar mais 2 vagas, mesmo que elas sejam de 3 anos, é isso? Sim, acho que sim. Então, tá bom. Então, porque aí a gente só tem que ver a legalidade de fazer isso antes do final do ano, tá? Porque provavelmente vocês vão ter que participar de um concurso, e um concurso legal não vai ter condições de ser concluído antes de julho, agosto. Muito bem, eu quero dar as boas-vindas a todas as pessoas que atenderam o nosso chamado. Nós estamos reunidos aqui com coordenadores de Coreme e com supervisores de medicina intensiva, por um detalhe que existe, que é a proposta da ANIB em formar mais residentes de medicina intensiva, ou seja, formar mais intensivistas. Muito bem, a proposta da ANIB, que é uma continuação da proposta dos projetos pilotos, que é um acesso direto e formação de intensivista em 3 anos, tá? Sendo que ele não precisa cumprir o seu pré-requisito. Lembrando que isso foi elaborado para tentar atender uma demanda do Ministério da Saúde, que precisa de mais intensivistas formados no país, pela clara situação das nossas UTIs durante a pandemia da Covid. O motivo que gerou isso foi esse, tá? Aí tem a proposta da ANIB. Eu vou colocar aqui algumas impressões. Eu fiz muita interlocução com o pessoal da ANIB, com o pessoal do Pró-Residência. Eu sou da Secretaria Estadual de São Paulo e por isso que eu posso dizer para vocês. Muito bem. A doutora Suzana está lá levantando a mão dela. Antes de mais nada, eu queria apresentar o seguinte. A matriz, antes de dar a palavra para a doutora Suzana, a doutora Suzy, deve ser a doutora Suzy, eu acho. Eu quero colocar que o que vai se discutir nessa semana é exatamente a matriz de competências de 3 anos com acesso direto em medicina intensiva, tá? E chamei essa reunião para saber quais são as condições das residências médicas no estado de São Paulo em estar atendendo essa chamada de 3 anos, lembrando que, como eu estava conversando anteriormente com a professora Dagmar, nós temos uma dificuldade na legalização de transformar o que foi aprovado como 2 anos para 3 anos. Não em relação à Comissão Nacional, mas sim com relação ao financiamento. Então, eu falo como Secretaria Estadual da Saúde, conversei bastante com a doutora Mayra, que é a secretária de Gestão e Ensino Trabalhador da Saúde, sobre essa questão. Anteriormente, quando a gente teve a experiência dos projetos piloto, que foi citado pela Flávia, de acesso direto, e que hoje somente a Unicamp está treinando, adotando, esbarrou nesse problema, tanto que a Unicamp teve que pagar 2 anos de bolsa para os seus residentes.
foi isso que aconteceu. Então, lembrando tudo isso, vamos agora discutir isso. Acho que a doutora Suzy que está lá. Doutora Suzy, é a senhora mesmo que tá levantando a mão? Sim, Kimura, se você me permite um minuto, só para fazer uma observação rápida. Lógico, lógico. Não, é bem rápido. Só o seu som está um pouco interrompido. É só para dizer, então, que, na verdade, né, só para colocar o contexto, porque, assim, às vezes deu a impressão que o motivo é político, tá? E, na verdade, o que acontece é que o acesso direto, ele vem de uma necessidade, já que vem sendo discutida há anos, né? Por causa de que há uma década a gente tem... Doutora Suzy, seu áudio está muito ruim, sabe? Não tem outra forma de acessar? Melhorou? Não sei se só eu que estou com interferência, mas eu não estou conseguindo ouvir o que a doutora Suzy está falando. Eu estou ouvindo razoavelmente bem. Eu estou ouvindo bem. Também estava bem. Estamos ouvindo bem, sim. Acho que é a sua internet aí, Kimura. Escuta agora? Vocês escutam agora? Estamos te ouvindo bem, Suzana. Ah, tá. Não, então é só para colocar o contexto. Desculpa. Rapidamente, é o seguinte, é que deu a impressão que o contexto é político. Na verdade, essa é uma demanda já de muito tempo, por causa da ociosidade de bolsas de medicina intensiva. Já faz uma década que 70% das bolsas de medicina intensiva são ociosas, e por isso foi proposto, discutido, aprovado na MIB, o acesso direto, né? E isso já estava na fase de piloto, e era a discussão, inclusive, que se mantivesse até as duas vias, se possível, que parecia que não era possível. E o que aconteceu agora foi o que é, na verdade, uma solicitação do ministro, é um concurso extemporâneo para que se preencham as vagas, né? Então, o acesso direto é uma demanda que já vinha há muitos anos. Kimura? Eu estou com um som bem ruim. Paulo Fernando, eu acho que você pode conduzir, porque eu estou com uma conexão bem estável aqui na secretaria, para variar um pouco. Tá? Diante do que a doutora Suzana nos disse, vou pedir para que todos ordenadamente levantem suas mãos que fizerem o uso da palavra. Tá? Eu vou desligar a minha câmera para ver se melhora o meu som. Gostaria que as pessoas levantassem suas mãos na ferramenta que existe aí no seu Zoom, para nós fazermos uma discussão ordenada sobre isso. Então, só para aproveitando o que a doutora Suzana traz, essa discussão realmente da AMIB, que já vinha sendo discutida, mas era uma proposta de 4 anos como projeto piloto, certo, doutora Suzana? Quer dizer, quando se fala de forma emergencial, criar um programa de 3 anos, iniciando no mês de julho, é aí que está a questão que nós verificamos como talvez uma questão mais política e que não teria a validade. Então, não existe uma contrariedade com relação aos 3 anos, desde que haja condições dos profissionais, os supervisores de programa, concederem essa formação em 3 anos, desde que haja um consenso com relação à matriz de competência também em 3 anos, né? Mas iniciando, então, lá no mês de fevereiro, março, uma vez que, teoricamente, nós estamos pensando em formação de profissionais, e essa formação de profissionais, 3 anos, nós iríamos levar isso para 2025, o que esperamos não estarmos em pandemia até lá, né? Então, é essa
essa questão é um pouco mais nesse sentido que a gente está trazendo essa discussão também. E a outra questão é, como já colocada, aproveitando que agora nós temos um número maior de pessoas aqui, um maior número de colegas, é a questão do financiamento de bolsas do Ministério, que é um problema deles, não é um problema nosso, cujo edital fala em 2 anos, e aí eles teriam que ampliar o número de anos num edital que já está vigente. E isso é também uma outra contrariedade que precisa ser analisada. E que nós não queremos que as Coremes entrem nesse processo também de forma sem saber o que vai acontecer. Porque, como diz o Dr. Kimura, é sempre uma jabuticaba que nós estamos criando, cada vez maior. Foi criado o programa de da cirurgia básica, pré-requisito de cirurgia básica, que foi uma jabuticaba que está acabando, a votação zerou, e agora nós estamos criando também um outro monstrinho. Então, nós precisamos tomar muito cuidado, pensando sempre no que vai no tsunami que vai vir nos atropelar posteriormente. Não ficarmos aí só achando que vamos resolver o problema geral. Então, acho que é por aí que nós temos que caminhar. Pronto, estou acessando através do telefone, por isso talvez minha imagem fique meio distorcida. Com relação a isso, Paulo Fernando, eu vou pedir para você controlar quem vai falar, pois eu não tenho esse controle aqui no telefone. Tranquilo. Tá? Tranquilo. Veja as inscrições. Pelo bate-papo e vou... Por enquanto, não tem ninguém que levantou a mão por enquanto. Só da doutora Suzana, que agora já baixou a mão também. Acho que seria importante as pessoas se manifestarem para que a gente possa esclarecer ou tirar algumas dúvidas. Eu gostaria de perguntar, então... Pronto, agora já temos inscrições, tá? Então, doutor Danilo primeiro. Tá. Eu vou dar voz a eles, mas eu gostaria que vocês preparassem uma resposta que é o seguinte: quais serviços teriam condições de imediatamente atender essa demanda, esquecendo o problema das bolsas? Pode falar o primeiro aí. Posso falar? Pode falar, doutor. Bom dia para todos. Eu sou aqui de Limeira, da Santa Casa de Limeira, e assim, vendo essa discussão de vocês, eu acho bem interessante a gente só pontuar alguma coisa. Claro que já foi falado sobre a parte de financiamento, né? Da bolsa, tudo mais, de 2 anos, aí tem um projeto para 4, agora é 3 anos. A gente também tem que pensar na qualidade do que vai ser oferecido, né? O quanto que o médico recém-formado, saindo de uma faculdade, precisa de tempo para ele poder absorver todo esse conhecimento da parte clínica geral, que envolve toda a parte de terapia intensiva geral, né? O quanto que ele vai conseguir absorver da parte de clínica médica, né, juntamente com a parte de terapia intensiva. Quando eu vi que houve esse aumento para 4 anos, né, da parte do acesso direto, eu olhei isso com muito bons olhos, porque você consegue dar toda essa parte de solidificação da parte da clínica médica dentro da própria terapia intensiva. Eu acho que isso solidifica bem, forma a pessoa muito bem centrada na parte geral e também das devidas outras especialidades dentro do neurointensivismo, da parte do trauma e tudo mais. Eu falo isso porque eu fiz uma opção própria, né, de quando eu decidi de fazer terapia intensiva. Eu optei por fazer 2 anos de clínica médica primeiro e depois fazer terapia intensiva, independentemente se eu entrasse em acesso direto ou com pré-requisito, né? Porque quando eu conversava com alguns colegas que fizeram a terapia intensiva, né? Todos eles, a maioria deles, tinha uma outra especialidade antes de ter escolhido a terapia intensiva.
e eu sempre olhei isso com muito bons olhos, porque tem um aporte maior. É quando você faz um acesso direto com 4 anos, né? Além de você dar tempo desse médico residente conseguir aprender a parte clínica geral e a parte de terapia intensiva, as duas bastante profunda, né? Você também equipara o tempo, né? Que optou por fazer com acesso com pré-requisito de clínica médica ou de outras especialidades, dá tempo deles saírem juntos, né? Que são 4 anos que ele tem que fazer. Também o outro, 2 anos de clínica, 2 anos de alguma outra especialidade, para ter o acesso à terapia intensiva. Então, eu achei bem interessante porque equipara os tempos também, né? Só queria colocar essa parte aqui, porque a gente também tem que ficar atento a essa qualidade de ensino. Essa era a minha maior colocação aqui. Agradeço a todos aí. Obrigado. O doutor Carlos Carvalho, o professor Carlos Carvalho, pediu a palavra, não sei se ele não conseguiu levantar a mão, tá? Eu estou tentando mudar a minha conexão aqui. Paulo Fernando, por favor, continue. Ok, eu vou passar para a doutora Suzana, não sei se ela gostaria de falar novamente. Sim, só para complementar essa questão da qualidade da formação, tá? A gente queria, a princípio, houve muita discussão, porque a gente acha que o ideal seria 2 anos de clínica, 2 anos de terapia intensiva, ou até 3 anos de terapia intensiva. O problema é que isso não vem atendendo nem às necessidades do país e nem das residências, né, que continuam com 70% de ociosidade. E é por isso, né, que foi discutido os 3 ou 4 anos. O terceiro, nós consideramos que para atender às desigualdades das regiões norte e nordeste, principalmente, e algumas áreas do interior, 3 anos de formação em medicina intensiva seria suficiente. E a ideia é completar, isso vai ser uma coisa que também tem que ser junto, que tenha um 4º ano de complementação nos locais que possam dar complexidade, um ensino, uma formação de alta complexidade. Então, o 4º ano seria na área de gestão, pesquisa, alta complexidade, aí seriam as áreas de atuação, neurointensivismo, cardiointensivismo, medicina perioperatória. Então, o 4º ano seria para um determinado número de bolsas e não para todas as bolsas, de maneira que a gente pudesse fazer, né? E só para complementar e finalizar, essa discussão foi aprovada, né, na Comissão de Formação, na Comissão de Defesa, no Conselho Consultivo, na Diretoria Executiva e com todas as regionais, a MIB, que concordaram, né, que esse formato de 3º ano, de 3 anos, com a complementação do 4º ano, mais específica, seria adequado nos próximos 10 anos, frente a todos os desafios, né, e com todos os cuidados para que não só não perca a qualidade, como, na verdade, até vamos buscar mais qualidade na formação. Perfeito. Obrigado, doutora Suzana. Doutor Carlos Carvalho, por favor. Bom dia a todos. Obrigado aí pela oportunidade. Eu também estive conversando com o ministro Marcelo Queiroga e ele estava comentando comigo e pediu para que eu discutisse com vocês essa excepcionalidade do momento, né? Ficou muito claro para todos nós que atuamos nessa pandemia que o número de leitos de terapia intensiva no Brasil era insuficiente para as necessidades do país, uma coisa que já vinha sendo bastante demonstrada pela MIB e por outras sociedades, e que o número e ficou claro, a partir do instante que esse número foi aumentado, 30, 40, 50, aqui no estado de São Paulo, foi dobrado o número de leitos de terapia intensiva num prazo curto, e agora, nessa segunda onda,
foi triplicado o número de leitos de terapia intensiva para atender basicamente essa sobrecarga do Covid, o despreparo dos profissionais que tiveram que ir para a linha de frente. Então, nós precisamos, de alguma maneira, num prazo relativamente curto, conseguir dar uma formação, porque senão esses leitos que foram conseguidos ser abertos, eles vão ter que ser fechados por falta de profissionais que forem atuar na linha de frente. Hoje está atuando na linha de frente ortopedista, oftalmologista, psiquiatra, radioterapeuta, que está lá de plantão, porque veio a sobrecarga. Então, nesse intuito, eu acredito que assim, essas discussões elas têm sido feitas no ambiente da MIB, como a Suzana mostrou, já foi bastante avaliado todas as opções aí, e está sendo feita essa tentativa de fazer acesso direto, que mantenha esse projeto da Unicamp, mas se nós formos começar, como o Paulo falou, nós teríamos médicos sendo formados como intensivista em 2025. Uma possibilidade para poder formar num prazo mais curto, pelo menos ganhando 1 ou 2 anos de espaço aí, seria absorver quem já tem 2 anos de clínica médica ou de outras especialidades afins, como anestesiologia, moléstia infecciosa, outras especialidades que não fazem necessariamente clínica médica porque tem acesso direto, quem tiver essa pré-formação, de poder fazer 2 anos adicionais de terapia intensiva, então ficaria dentro das bolsas que estariam sendo ofertadas aí nesse primeiro edital, e nós teríamos pelo menos a capacidade de formar um número de médicos que muitos deles já militaram em terapia intensiva ao longo desse ano, e eles poderiam, saindo do seu R3 de clínica, do seu R2 de clínica, ou do seu R2 de alguma outra especialidade, porque vários especialistas trabalharam nesse ambiente da terapia intensiva nesse ano, fazer mais 2 anos para complementar isso, e nós teríamos condições de formar um número relativamente grande de intensivistas em 2 anos, que poderiam fazer a prova do título de especialista. Ninguém estaria dando o título de especialista para essas pessoas, eles fariam a prova da MIB e, se fossem aprovados, eles teriam o título de intensivista pela MIB. Eu acho que essa seria uma solução mais rápida e que nós ganharíamos algum tempo. Nada impede que, em paralelo, se continue ou se inicie ou se consolide esses 4 anos de acesso direto da terapia intensiva. Mesmo porque não dá em pouco tempo para os programas de residência se prepararem para receber uma sobrecarga de residentes para fazer clínica médica, para passar nas especialidades, uma vez que, assim, de agora para julho não dá para montar um programa de residência para absorver 5, 10, 20 residentes de terapia intensiva rodando ao lado dos residentes de especialidades ou de clínica médica ou de qualquer outra área. Teria que se montar esse programa para o ano que vem, e eu não sei se teríamos preceptores ou pessoas que pudessem ser alocadas para isso nesse momento. Moura? Não temos mais inscrições no momento. Ok. Somente colocando um adendo à fala do professor Carlos Carvalho, se nós seguirmos naturalmente com esse processo, vamos supor que a matriz seja aprovada na próxima quinta-feira, supondo que se consiga o financiamento extemporâneo, ainda assim, o concurso só conseguirá ser efetuado muito tempo depois assim, teríamos que ter
a aprovação dos serviços para fazer esse programa de 3 anos, porque também tenho certeza que não há interesse em se transformar simplesmente as instituições com programas de 2 anos em 3 anos. Teria que ser verificadas as condições, se tem condições de atender essa matriz de competência, ou seja, vai ter que verificar se existem condições de treinar nas várias especialidades, porque não é mais um programa de medicina intensiva. Esse programa de medicina intensiva de acesso direto vai ter que prover a passagem de todos os seus residentes em outras áreas afins. Então, isso precisaria ser muito bem avaliado por todos. E lembrando também que, se nós não tivermos uma cláusula de transição, ou seja, durante um tempo a gente fornecer, conceder treinamento em 2 anos, se fizer isso, simplesmente acabar o de 2 anos e ficar o de 3 anos, nós vamos ficar 1 ano sem especialistas em medicina extensiva no país. Tá? Então, tem todas essas questões. Não sei se a doutora Suzana quer falar alguma coisa? Cristina Prata levantou a mão. Doutora Cristina? Bom dia a todos. Eu sou Cristina, sou do Hospital de Amor aqui de Barretos, e eu queria mostrar um pouquinho da nossa realidade, levando em consideração aí os pontos colocados. Nós aqui temos residência médica desde 2015. A gente abriu em paralelo a residência MEC e o PEM, né, que é a especialização pela medicina intensiva AMIB. E o nosso histórico é o seguinte: a gente tem uma procura muito maior no acesso direto 3 anos, que é o que era preconizado pela AMIB até o ano passado, mudando para 4 anos esse ano. Então, a gente teve, até o momento, 8 residentes formados pelo PEM, com acesso direto, 2, um em curso e um formado pelo programa com pré-requisito, então pelo MEC. Esse ano a gente conseguiu aumentar as bolsas de residência MEC para 4 bolsas ano e 4 bolsas de PEM. A nossa procura hoje, esse ano, a gente preencheu as 4 bolsas do acesso direto e uma bolsa MEC. Então, assim, eu acho que essa realidade tem que ser levada... Cristina, só para a gente falar a mesma língua. A bolsa que você teve é do MEC, sendo que seu hospital não é do MEC? Será que não é do Pró-Residência do Ministério da Saúde? É MEC, sim, o hospital. Aqui é MEC, sim. Não, as bolsas do MEC são destinadas apenas aos hospitais universitários federais. Ministério da Saúde, correto. Ok, obrigado. Tá bom. Mas acho que o que podia ser levado em consideração no ponto que eu estou colocando é a procura. Se a intenção é aumentar o número de médicos formados em terapia intensiva, então essa é a realidade que eu tenho aqui hoje. A procura é 3 vezes maior pelo acesso direto de 3 anos, que é o que a gente vem fazendo desde 2015 pela especialidade da AMIB, né, pelo PEN. É isso que eu queria colocar. Quando o Dr. Carlos pontuou essa possibilidade de abrir mais 2 anos, a minha pergunta é se vai ter procura, porque se até o momento a gente não consegue preencher essas bolsas, o que mudaria dessas pessoas que fizeram 2 anos com esse pré-requisito, neste momento, terem uma procura maior por mais 2 anos de residência em UTI? Obrigada. Posso quer responder? Cristina? Carlos. Posso? Veja, Cristina, você colocou uma situação especificamente do seu hospital. Eu posso te retrucar colocando a situação do meu hospital. Nós tínhamos um PM aqui que nós chegamos a ter para 2 anos adicionais depois da clínica médica, depois de todas as áreas. Nós chegamos a ter 40 médicos matriculados no PM pela AMIB, e desses 40, não foram todos que fizeram a prova,
mas todos que fizeram a prova, nenhum foi reprovado. Todos os médicos que fizeram o nosso PEME aqui, e no mínimo, o ano que nós tivemos menos foram de 10 médicos, todos que fizeram a prova de título especialista da AMIB, todos passaram. Isso reflete situações regionais. A situação de Barretos é diferente daqui do HC, o HC é diferente do Piauí, o Piauí é diferente do Rio Grande do Sul, que é diferente do Acre. Então, nós somos um país muito grande, com realidades muito diferentes. Se você consegue montar um programa adequado, você tem aluno. O problema da residência, eu já fiz parte durante alguns anos do comitê da AMIB, de formação do intensivista, isso nós discutimos bastante lá. Se você oferece um programa maduro, um programa consistente, você tem aluno. Se você, oferece um programa não adequado, você não tem aluno. Grande parte dos PEMs não aprovavam os seus alunos no exame do título especialista da AMIB. Então, não está errado o PEM que aprova todo mundo, está errado o PEM que não aprova ninguém. Doutora Suzana, se eu pudesse complementar, eu concordo perfeitamente com o senhor. Eu também acho que o problema não é o PEM há 3 anos, ele está adequado aí com qualidade. O que eu pergunto é assim, se sobram 70% das bolsas de residência pelo acesso com pré-requisito, a minha pergunta é, não seria diferente se tivesse o acesso direto? Eu sei que essa é a minha realidade, eu não sei a realidade dos demais, mas a impressão aqui é que a procura pelo acesso direto, ela é maior. Então, falando aqui do interior de São Paulo, né? Doutora Suzana. Rapidamente, eu só queria complementar o que a Cristina falou. Eu, infelizmente, eu vim mais como minha Coreme aqui do que como AMIB, que eu não sabia o que a gente ia conversar aqui. Mas a gente tem dados que eu não trouxe aqui para mostrar para vocês, mas de vários locais que tem o programa de especialização da AMIB e a residência, e todos esses pilotos, ou onde já funcionava, então, por exemplo, a Universidade Federal do Paraná, Curitiba e outros lugares em Minas Gerais, na verdade, o que se nota, às vezes, é 100 candidatos para o acesso direto e 4, 5 candidatos para a residência. Então, é claro que a gente não pode comparar com a Universidade de São Paulo, a Unifesp, que sempre vai ter muito candidato para todas as vagas. Mas, de toda maneira, quando a gente olha para o Brasil, não tem dúvida, né, que o acesso direto ele vai... E o que acontece quando a pessoa vai para outra especialidade, para a clínica médica, é que no meio do caminho ela se encanta com alguma outra especialidade. A medicina intensiva é muito dura, não é fácil nem formar e nem trabalhar em medicina intensiva hoje, é uma das coisas até que a gente conversou lá no Ministério, que precisa mudar, valorizar a carreira do intensivista, que só vive dentro da terapia intensiva, ele não tem procedimento, ele não tem consultório, ele não tem nada além da própria viver dentro de uma UTI, com condições bem insalubres, muitas vezes, aí no Brasil. Muitas vezes falta equipamento, falta tudo, que também não faz que ele vá para os lugares que precisa. 10%, 12% só das cidades brasileiras têm UTI. E nós precisamos acabar com essa desigualdade, nós acreditamos que o acesso direto é uma possibilidade. Essa pode, muitas vezes, pode não ser até a formação que eu gostaria, mas eu acho que é a que é necessária. E aí a gente tem que procurar meios, realmente, para, dentro do que for possível, a gente dar e procurar e fazer essa qualidade funcionar. Agora, a gente entende também que se o concurso extemporâneo, aí tem que fazer o que é possível dentro da probidade. Se for, é possível. Eu não acredito que... Eu acredito, e todo mundo da MIB acredita, que o acesso direto traria 5, 10 vezes mais candidatos. Mas nós sabemos também que tem que funcionar dentro da probidade, e talvez até pelo momento extraordinário que a gente está vivendo agora, que tem muita gente trabalhando aí recém-formada, muita gente que acabou de sair do 6º ano,
muitas pessoas de outras especialidades, talvez até tenha, de outras especialidades não daria, mas talvez tenha interesse de quem já fez clínica médica, por exemplo, né? Até pela visibilidade que se deu agora, talvez tenha mais interesse nessas bolsas e a gente consiga preencher. Mas é uma questão aí da gente ver o que vai acontecer. Acho que no final eu misturei um pouco, mas eu acho que vocês entenderam a mensagem. Doutora Flávia. Está fechado o microfone, Flávia. Perdão. Bom dia a todos. Eu sou Flávia, da Unifesp. Eu já tinha falado um pouquinho antes de todos entrarem, mas muito do que eu queria falar, eu acho que a Suzana já abordou, né? Eu sou uma fã irrestrita do acesso direto, já não fui no começo, hoje sou defensora irrestrita. Acredito que esse é o caminho da defesa da nossa especialidade, e acho que defesa tem tudo a ver com o que a gente está discutindo aqui. Acho que o acesso direto nos permitirá levar a medicina intensiva com mais força nas áreas mais difíceis, vamos dizer assim, do nosso país, né? Carlos, me permita discordar um pouco do que você falou, né? Se você for oferecer um bom estágio, uma boa residência, você tem candidato. Se você não oferecer, você não tem. Não acho que é bem por aí, né? A gente sabe que os nossos colegas das áreas mais difíceis... Nós estamos aqui na Serem, São Paulo. Somos todos privilegiados, todos. Uns mais, outros menos, mas todos vivemos no estado mais rico da nação. E os nossos colegas de Norte, Nordeste e Centro-Oeste, muitos deles oferecem sim uma especialização e uma residência de boa qualidade, só que eles competem conosco, né? Competem com São Paulo, competem com o Rio Grande do Sul, competem com o Rio, competem com Minas. E, portanto, apesar de oferecerem formação boa, eles ficam sem residentes, como bem disse Cristina, né? Então, Cristina, no interior de São Paulo, compete conosco, da capital, né, Cristina? E, às vezes, não consegue preencher suas vagas de residência, porque perde para nós, da Unifesp, perde para a USP. Nós nunca ficamos com vaga sobrando na Unifesp, né? Então, nós não podemos traduzir essa realidade da Serem São Paulo para a realidade das outras residências. O caminho do acesso direto, no meu entendimento, não tem volta. E se para ele ser viabilizado, nós temos que abrir mão de 4 anos para que ele seja feito em 3, em prol de um pouco mais de equidade nesse nosso país, faremos em 3. E como eu acho que a Suzana colocou bem no começo, a nós, da Serem São Paulo, a nós, dos grandes centros, os centros universitários, que nunca ficam sem preencher suas vagas, no HC de Porto Alegre, a nós caberá ajudar na formação do 4º ano dos residentes do Norte, dos residentes do Nordeste, dos residentes das áreas que não são, vamos dizer, tão privilegiadas quanto o nosso Estado. Então, eu acho que a gente tem que batalhar, sim, pelos 3 anos e tem que, junto a essa batalha, batalhar pelo 4º ano adicional, conseguir vagas para São Paulo, como, sim, o Estado privilegiado que somos, para podermos ajudar na formação do 4º ano adicional desse Brasilzão nosso. E se para que o caminho do acesso direto e do 3º ano, a gente precise de começar uma residência no meio do ano, desde que haja probidade, né? Porque a mim não tinha ficado claro, Luiz, que poderia haver problemas de probidade, né, Dagmar? E lógico que, quando eu disse no começo que a Unifesp está mais do que disposta a participar de um concurso no meio do ano, se a nossa Coreme nos apoiar, e acho que apoia, obviamente eu só me referia a um estado em que haja probidade, né? Mas eu acho que se há uma oportunidade agora de startar um processo que é importante para a nossa especialidade, nós não deveríamos abrir mão disso. Então, mais uma vez, reforço aquilo que eu disse no começo dessa reunião. Se houver possibilidade de um concurso no meio do ano, com poucas vagas, a Unifesp está aqui à disposição, desde que a professora Dagmar também esteja, porque eu acho que essa é a sementinha da mudança que será absolutamente fundamental para que a nossa especialidade cresça nesse país como um todo. E não só nesta Serem, que não há a menor dúvida, é a Serem mais forte de todas, apesar de também ter os seus desequilíbrios. Muito bem, Flávia, só para esclarecer um assunto,
a questão do financiamento e da probidade. Nós estamos falando num estado que tem cerca de 74 vagas ociosas hoje, tá? Algo em torno de quase 50% das vagas ociosas. Nenhuma delas, em uma delas, com o financiamento da Secretaria Estadual da Saúde, 53 com pró-residência. O único serviço que existe com financiamento MEC, com financiamento do Ministério da Educação, é o da Unifesp. E por isso da minha pergunta, porque eventualmente eles consigam alguma alternativa, vocês não têm um edital para que se cumpra esse tipo de ação. É concedido bolsa conforme a orientação do Ministério da Educação. A professora Dagmar sabe muito bem disso. E por isso, da minha pergunta inicial, a situação de vocês é diferente dos demais do Estado de São Paulo, onde eu tenho uma vaga apenas pela Secretaria Estadual da Saúde. A maioria de vocês sabe, eu sou um dos gestores aqui da Coordenadoria de Residência Médica da Secretaria de Saúde, e temos 53 bolsas ociosas hoje pelo pró-residência, sendo que a diferença entre uma e outra a gente acredita ser ou por secretarias municipais ou por bolsas próprias. Tá? Então, só esclarecendo isso, Flávia, mesmo que vocês façam concurso, e essa é uma decisão do Ministério da Educação, e isso compete à Unifesp, eu vou transmitir essa informação, aliás, a professora Dagmar já deu essa informação, de que existe disponibilidade para mais 2 vagas e bolsas. E não é o restante, porque o restante foi aprovado como programa de 2 anos. Secretaria Estadual, Secretaria Municipal, eu não sei se a Aninha não está. Secretaria Municipal de São Paulo e outras instituições, na verdade, nós temos aí uma questão de probidade em função de ter sido financiado com essa condição. E você não pode chegar no LOAS e aumentar o LOAS com um ano. Né? O CPF que vai é o meu, certo? Então, se for o meu, não vai acontecer. Basicamente isso, tá? E é lógico, eu conversei longamente com a doutora Mayra, a doutora Mayra tem a mesma leitura que eu tenho, tá? Vamos dar continuidade, acho que o Carlos pediu a palavra. Carlos, pode falar. Não, eu queria me permitir concordar com a Flávia, porque ela falou mais ou menos o que eu falei, talvez ela não tenha entendido, eu não tenha me expressado adequadamente. Eu acho que eu sou totalmente a favor, não sou contra o acesso direto de 4 anos, agora aí é um casuísmo discutir 3 anos, mas não sou contra o acesso direto de 4 anos, ainda mais com a quantidade de faculdades de medicina que estão colocando médicos na praça. Eu acho que a opção da terapia intensiva é uma opção bastante real. Então, isso é um ponto. Eu acho que isso deve continuar, apesar de que não tem locais, na minha visão, se não tem locais grandes, universidades grandes estruturadas, eu acho que é mais difícil num local pequeno estar estruturado, ainda mais para começar agora em julho. Bom, então, deixa isso de lado. O que eu estou falando é que, como aumentou muito o número de leitos, nós precisamos aproveitar essa situação e tentarmos formar intensivistas num prazo mais curto possível. Então, eventualmente, como já tem essa possibilidade de aprovação em 2 anos de bolsas, pegar quem fez anestesia e quiser fazer terapia intensiva, oferecer bolsas para quem já fez clínica médica, quem já fez moléstia infecciosa, quem já fez outras áreas que sejam compatíveis com a terapia intensiva, principalmente se já fez estágio de pronto-socorro, se já fez estágio de UTI, se já tem alguma formação, e em 2 anos termos mais com possibilidade de fazer a prova do título especialista. Não quero dar título de especialista para essas pessoas. Então, o que eu estou propondo é que, excepcionalmente,
se dê essa oportunidade a partir de fevereiro do ano que vem. Nada contra a formação do intensivista em acesso direto em 4 anos ou em 3 anos com ano adicional. Só para corroborar o que o Carlos disse, na verdade, a gente precisa, e nós conversamos isso numa reunião que eu participei da MIB, nós precisaremos fazer um oferecimento de vagas com 2 anos, durante um período, que seria de exatamente 2 anos, até que nós possamos ter a formação da primeira turma de acesso direto em 3 anos. Por quê? Porque senão a gente fica 1 ano sem intensivista no país. Tá? É só fazer conta. Se você tiver um intensivista de formação de 2 anos, você alija ele aqui, quando esse R1 do acesso direto chegar no R2 dele, não vai ter nenhum intensivista. Por isso que precisa ser oferecido, durante um período de transição, pelo menos essas vagas de 2 anos. Tá? Eu expressei isso, essa é uma preocupação que eu já expressei na Comissão Nacional, não fui muito bem entendido, mas eu acho que se todos entenderem, a impressão que eu tive, que o pessoal da MIB entendeu essa regra de transição, essa vai ser uma coisa muito importante, não é só transformar as 10 vagas do HC, as 6 vagas da Unifesp em 3 anos. A gente vai ter que oferecer ainda assim vagas por 2 anos, durante 2 anos, para haver equilíbrio dessa conta. Senão a gente vai chegar num determinado ano, que seria no R2 para R3, a gente não vai ter especialistas no país. Por isso que a gente tem que fazer essa regra de transição. Onde a gente vai arrumar dinheiro, a gente vai discutir depois, mas basicamente é isso. Deni, você pode se identificar de onde você é? Você está com a palavra. Ok, vocês estão me escutando, pessoal? Bom dia a todos. Ok. Bom, eu sou coordenador atualmente do programa de medicina intensiva aqui da HC Unicamp, juntamente com o professor Falcão, e também faço a coordenação no programa de residência de medicina intensiva de um hospital particular em Campinas, chamado Centro Médico de Campinas. Eu queria aproveitar esse momento que o professor Luiz Kimura tocou nesse assunto, né, sobre essa fase de transição, e expor exatamente o que está acontecendo aqui em Campinas, né? Exatamente nessa fase crítica em que o nosso mercado está precisando de especialistas, a Unicamp é um exemplo clássico de quem não entregou novos intensivistas nem em 2020 e nem entregará novos intensivistas em 2021. Isso porque nós começamos o programa em 2019, né, esse programa de acesso direto, a gente fez parte do projeto piloto, e então a gente tem atualmente no acesso direto os nossos R3 no momento, né, os ingressos lá em 2019. Nós ficamos naquele ano com uma turma de R4 que vinha do acesso com pré-requisito, e tivemos o acesso direto também, de modo que formamos os residentes lá em 2019 e depois não entregamos mais ninguém em 2020, nem entregaremos esse ano. Então, esse é o primeiro ponto, né, que a gente sofreu aqui. Campinas, como todos sabem, passou também, como muitos lugares, maus bocados, aí a gente não conseguiu entregar intensivistas no mercado. E o outro ponto que eu queria, conhecendo esses dois lados, como coordenador de residência e estando do lado de uma grande universidade e ao lado de um hospital particular mais menor, chamar a atenção de vocês quanto à dificuldade que a gente possa ter com relação ao acesso direto, em programas mais longos, de 4 anos, por exemplo, com relação ao fornecimento de alguns conhecimentos em cadeira básica, que pelo menos eu, particularmente, já conversei isso várias vezes com o professor Falcão, e algumas vezes também com o professor Valiati, que foi meu professor em Catanduva, essa dificuldade que a gente tem de oferecer para os futuros intensivistas alguns conhecimentos básicos, por exemplo, de clínica médica, de anestesia, de cirurgia, né? Então, por exemplo, aqui no HC Unicamp, é muito fácil eu dar para o residente esses conhecimentos, uma vez que uma universidade, hospital grande, você tem tudo praticamente, né? E você consegue, por meio de vários professores, você tem os programas muito bem consolidados e esses residentes nossos conseguem passar
e aproveitar, né? Então, eles estão passando, por exemplo, estágios de pronto-socorro, estágios de centro cirúrgico, estágios de centro cirúrgico com anestesia, eles estão passando em unidades obstétricas. Então, assim, acaba sendo mais fácil você formar um intensivista. Agora, do outro lado, lá no centro médico, eu tenho uma dificuldade absurda de dar esses conhecimentos básicos. Então, eu acredito que hospitais menores irão sofrer bastante com esses programas, como a gente lá no centro médico vem sofrendo. Tanto é que esse ano, como era o último ano de transição, eu optei por não abrir a vaga de acesso direto PM no centro médico. Eu só abri as vagas com acesso com pré-requisito, porque eu tenho uma turma atual lá, que eu ainda peguei o PM ali de 3 anos, né? Então, eu tenho atualmente 2 residentes que estão nesse PM de 3 anos, e eu tive muita dificuldade para oferecer para eles essas cadeiras mais básicas, principalmente passando em especialidades como neurologia, cardiologia, clínica médica, aquele raciocínio clínico também importante para o intensivista, né? Eu tive bastante dificuldade. Então, eu só queria deixar expresso aqui essa experiência que eu estou tendo dos 2 lados, né? E chamar atenção também para essa necessidade de talvez um programa de transição aí em que a gente forme residentes dos 2 lados. É isso, muito obrigado. Muito obrigado, Deni. A sua opinião é de muita valia, tá? Para a nossa discussão. Acho que refletiu exatamente várias preocupações da gente, com esses 2 aspectos, ou seja, de você trabalhar no centro médico, que é um hospital de médio para pequeno porte, com a dificuldade em se conferir esse tipo de ensino nas áreas básicas, vamos dizer assim, não é exatamente esse o nome, mas para ter esse tipo de função, e, obviamente, a questão da regra de transição, vamos chamar assim, que, na verdade, isso não foi da minha cabeça, você sabe disso, nós estamos acompanhando de perto, vou até pedir para o Falcão falar um pouquinho da dificuldade que nós enfrentando, eu enfrentei junto com eles a questão das bolsas, então tem que expressar um pouquinho deles. Falcão deve estar aí, em algum ponto aí do nosso diálogo. Falcão, você está aí? Está sim, ele está sim. Falcão, fale um pouquinho. Obrigado, Deni, pela intervenção. Primeiro, concordo com a Flávia, de acesso direto, isso a gente concorda disso, tanto que aceitamos prontamente ser um piloto de acesso direto. Ponto. Sabíamos da consequência em relação ao vácuo que nós tivemos de R3 e também o número de residentes colocados em mercado em tempo mais rápido. Isso é fato, todo mundo vai passar por isso. Então, o que nós decidimos que a coisa andasse, e no início era bolsa garantida. No começo, foi bolsa garantida, tivemos, como você sabe, 1 mês para preparar, aí eu chamei o Deni e a gente já começou a fazer a programação. Eu tenho elas aqui, se vocês quiserem que eu compartilhe uma figura só, como é que ficou a distribuição desses residentes. Nós estamos no 3º ano, temos 7 residentes. A divisão final, Kimura, hoje nós temos 9 bolsas do Ministério de Saúde e 12 bolsas de Secretaria de Saúde. Hoje, eu sei que foi uma correria sem fim para a gente conseguir, para a gente fazer a adaptação dessas bolsas e terminar com o nosso compromisso. Mas foi difícil. O Deni ficou extremamente preocupado quando você chegou para a gente e falou, olha, não tem bolsa para R3 nem R4, não. Não é isso, Kimura? Isso foi... Do nosso lado, a gente gostou muito de todo o andamento, da maturidade dos residentes. Quando eles chegaram, eles tiveram contato com a gente, depois foram aí para as disciplinas. É fundamental passar por essas disciplinas. Houve de cardiologia, como vocês já sabem. Isso é fundamental, mas eu reconheço totalmente, e sabemos que em hospitais de pequeno e médio porte, eles não vão ter essas disciplinas didaticamente colocadas. Eles vão ter clínica médica, cirurgia, anestesia e unidade de emergência.
Mas, se vocês quiserem, eu compartilho como é que ficou a distribuição em 4 anos. Então, Falcão, eu acho que o seu documento foi muito valioso, só lembrando o seguinte, a questão pelo qual foi impedido o pagamento dos 4 anos foi exatamente esse, de não ter uma probidade para pagar os 4 anos. Então, a manobra que eles fizeram foi deslocar bolsas da Medicina Família e Comunidade, que eles conseguiram fazer junto com a Prefeitura Municipal de Campinas, vamos dizer assim, bem bolado, e com isso ficou com a disposição de 12 vagas da Secretaria, 8 bolsas da Secretaria, para conseguir fazer. Mas isso não é o recomendável, isso custou provavelmente várias noites de sono, tanto no Falcão quanto no Ricardo, que são os coordenadores, um é coordenador da Coreme e o outro é o supervisor do programa. Então, teve sim essa dificuldade, eu participei ativamente dessas negociações. Só que, se formos transformar todas as vagas, as 126 vagas, 140 e poucas vagas de medicina intensiva no estado de São Paulo, a gente não vai conseguir dar esse jeito para todo mundo, tá? Então, isso tem que ficar bem claro, e por isso da tão propalada a improbidade. A única exceção gloriosa é da Unifesp, viu, professora Dagmar? Então, vocês estão fora desse balaio, pelo menos por enquanto. E vamos ter que, na minha opinião, e eu falei isso na AMIB, acho que não dá para a gente fazer um concurso para 3 anos no meio do ano. Tá? Eu acho que um concurso desses vai ficar pronto, no mínimo, em setembro, outubro, novembro, já confundindo com a turma a seguir. Então, é melhor a gente fazer com que as turmas que iniciem em 2022 iniciem de uma forma adequada, com financiamento, porque o que acontece? Uma vez aprovada a matriz de competências para 3 anos de acesso direto, o financiamento passa a ser legalizado. Então, os editais serão aditados e fazer isso. Por isso, haverá financiamento para esses 3 anos. Mas o grande problema, repito, e por isso que a opinião do Deni foi importantíssima, a questão dos serviços pequenos. E essa é uma preocupação que eu tenho. E digo mais, das 53 bolsas, eu não tenho Unifesp, Unicamp, USP, com vagas disponíveis. São todas vagas disponíveis, a maioria em prefeituras municipais, em hospitais de pequeno e médio porte, que não cumpriram as suas vagas. Então, a minha preocupação. Então, assim, não só achando que o concurso do meio de ano vai ser só para programas de 2 anos com pré-requisito, também fico na dúvida, e por isso que estamos promovendo isso, essa reunião, para a gente saber das condições, principalmente dos serviços pequenos. Eu não tenho dúvida que a Unifesp consegue, que a USP consegue, que a Unicamp consegue. Isso não há nenhuma dificuldade em perceber isso. Agora, a minha preocupação são nos pequenos. As 53 vagas que nós temos hoje ociosas são todas de serviços ditos pequenos, não estão incluídos, né, nessas grandes. Lógico, se for fuçar, acha uma vaga em Ribeirão Preto que aconteceu uma desistência, e coisas assim vão acontecer naturalmente. Mas, assim, de grosso modo, pensando na gestão de tudo isso, a gente tem essa dificuldade. A Suzana quer falar. Pode falar, Suzana. Não, é só para ser... Então, sendo pragmático agora, o que nós vamos conseguir? Nós vamos conseguir evoluir com a aprovação do programa de acesso direto, provavelmente para o próximo concurso, em 2022, e, enquanto isso, a gente vai, já nesse concurso, fazer o que for possível, no caso, os serviços, os candidatos com pré-requisito
E aí é importante, então, que a gente tenha o plano de transição, né? Quanto tempo nós vamos ficar com essas duas vias de acesso, no sentido de que a gente possa... isso é uma coisa que o CNRM falava que não era possível ter duas vias de acesso, mas que seria muito interessante que se permanecesse na fase de transição. Isso que a gente também tem que definir. Na verdade, existe essa fala que não é possível a convivência exatamente pelo que se viveu. Quando, muitos de vocês sabem, eu propus uma nota técnica para a Comissão Nacional de Residência Médica para regulamentar o funcionamento dos projetos piloto. E já nessa época, eu que vivi muito isso com o Falcão, com o Dene e com o Ricardo, junto com o Paulo Fernando, nós percebemos que existe essa falha, que precisa ser feita uma regra de transição. E isso está contemplado lá na nota técnica, porém a nota técnica não foi aprovada por motivos que não cabem discutir aqui. Mas isso eu acho que tem que ser rediscutido na Comissão Nacional de Residência Médica e eu vou levar, porque senão nós ficaremos um ano sem intensivistas no país. Professor Jorge Luiz, o senhor quer falar? Sim. Bom, eu acho que, olhando assim, todo mundo tem razão, né? A Flávia tem razão, o Carlos tem razão, a Suzy tem razão. Meu serviço é um serviço médio, né? Mas eu, há mais de 25 anos, formei intensivistas aqui, e todos também passaram nas provas. Eu tenho um ou outro com defeito de fabricação, que foi lá do começo, né? Não sei se vocês lembram que era 2 anos, depois mais um, né? Mas o que a gente viu ao longo do tempo é realmente isso. Eu tenho minhas dúvidas. Para mim, o 4º ano, eu briguei muito lá na sociedade porque não fosse 4 anos. Por quê? Porque eu achava alguma coisa muito longa de uma especialidade que queria se afirmar como especialidade e a gente não pode se basear em modelos europeus e por aí vai, porque não é a realidade. Então, o cara no 4º ano, para ele fazer o 4º ano, ele teria que fazer alguma coisa que realmente não fosse o normal, tá? O que não fosse o normal? Eu consigo aqui nos 2 hospitais universitários, são 400 leitos, eu consigo dar formação básica de que o cara saia um bom intensivista, mas é óbvio que eu não vou conseguir fazer isso para um cara para fazer coisas muito específicas, né? Então, isso aí também é uma realidade. Então, eu acho que o problema foi colocado, a questão do financiamento. Eu vou dar um exemplo, né? Eu fico alguns anos, às vezes, sem um residente. Agora, por exemplo, eu estou com as 2 vagas de R2, os 2 R2 entrando, 5 prestaram aqui, os 5 passaram, mas é lógico que eu perco, né? Eu perco para a Flávia, eu perco para o Dene, eu perco para o Carlos, eu vou perder, né? Não tem... São as mesmas pessoas que procuram os lugares, tá? Então, às vezes, perguntam assim, você vai fazer... O senhor que vai me acompanhar? Eu falei, não, é eu e mais uma meia dúzia de pessoas. Então, isso vem ocorrendo. Então, eu acho que a transição vai ter que ocorrer. A discussão de excepcionalidade é outra coisa. Para mim, é outra coisa que eu concordo com o que o Moura tem que estar regulamentado, porque todo mundo colocou aí, alguém colocou a questão do CPF. A gente sabe essa questão toda da legalidade, né? E eu continuo, apesar de defender 2 e 2, eu me curvo diante de um acesso direto para 3 anos, mas isso tem que ter uma vaga, uma coisa de transição. E que se cria alguma coisa lá na frente para uma coisa mais especializada, neurointensivismo, cardiointensivismo, essa coisa toda, né? Mas eu acho assim, o meio do ano, eu não sei realmente o que eu vou fazer. Todos têm razão aí. E botar um CPF é difícil. Eu me vi aqui, né, discutindo... E eu digo, o 1º ano não pode nem passar perto da UTI do hospital, né? Não deve deixar a porta fechada e ele não aparecer aqui até que ele faça uma formação. E, Dene, eu acho que uma formação, passando nas 4 básicas, incluindo centro cirúrgico, pronto-socorro, para mim é suficiente para dar um laço para o cidadão.
se a gente quer formar mais intensivistas no Brasil. Porque formar intensivistas no Brasil, demorando 4 anos com acesso direto, nós vamos ter problema, certo? Vai ser muito pior do que 2 e 2 na minha visão, tá? Na minha visão. É só essa contribuição que eu queria colocar, né? Eu acho que todo mundo tem razão. Agora, nós precisamos ver qual que é a legalidade disso, né? Essas vagas ociosas aí do meio, eu não sei, eu realmente não sei, porque eu ouvi todo mundo aqui, e todo mundo tem razão, na verdade. Até por uma questão de legalidade, né? De alguém não ser colocado aí com o seu CPF numa situação difícil, e aí vir um Tribunal de Contas e cair em cima de todo mundo aí, né? Então é basicamente isso. Eu concordo com todo mundo, embora não sei se todo mundo defenda a mesma coisa, mas eu defendo hoje 3 anos de acesso direto e eu acho que é suficiente, mas tem que ter outra transição, não tem outro jeito. Porque o cara fazer 2 anos da especialidade dele, de clínica ou cirurgia, depois fazer 2 anos de UTI e achar que vai fazer mais 2 anos de especialidade, isso não vai acontecer. O cara não vai ficar 8 anos, né, para se tornar para querer fazer uma segunda especialidade. E a medicina intensiva, infelizmente, pelas várias razões, ela não tem pessoas que só façam isso. É muito difícil hoje. Somos poucos, né? Então, para o bem do país, eu acho que 3 anos é uma coisa importante. É uma coisa importante. Tá? Mas eu acho que isso é uma coisa para o decorrer do ano que vem. Eu não vejo, concordo com o Kimura, eu não vejo uma possibilidade de você abrir uma coisa no meio do ano. Não sei. É muito difícil isso, né? Eu não consigo... Na minha cachola aqui, sem transição, mas 3 anos, sim. E aí, se o cara quiser ser neurointensivista, ele que faça mais 1 ano em algum outro lugar. Ele sai intensivista geral e depois ele pode escolher, pode ser chefe de UTI, ele pode fazer daí as subespecialidades depois, né? Eu acho que é por aí. Obrigado. Obrigado, doutor Jorge Luiz. Nós já passamos no horário previsto dessa discussão. Eu vou fazer um apanhado de todos os aspectos que foram discutidos aqui, todos muito interessantes, e encaminhar para a Comissão Nacional de Residência Médica, como será em São Paulo. Obviamente, eu vou encaminhar para todas as coremes esse texto antes de... logicamente, nós vamos apresentar isso e também vou encaminhar ao mesmo tempo para vocês todos, de forma que a gente vai falar. Essa reunião está sendo gravada e será disponibilizada em breve no site da Serem São Paulo. Quem ainda não visitou, a gente recomenda que visite o site seremsp.com.br. Nós temos um canal do YouTube em que nós disponibilizamos todas as nossas reuniões, tanto de diretoria como plenárias. Quero agradecer a todos, professora Suzana, professor Carlos, professora Dagmar, professora Flávia, todos vocês, professora Cristina, todos vocês que conversaram e enriqueceram essa discussão. E, com isso, vou escrever um texto que vai ser passado para a Comissão Nacional de Residência Médica sobre o assunto. Tá? Muito obrigado a todos. Obrigado, gente. Até obrigado, Kimura. Obrigado. Bom dia para todos. Obrigado. Boa semana. Boa semana. Obrigado, boa tarde. Doutor Kimura? Sim. Pode ser 1 minuto? Lógico. Isso. O senhor até 2. Obrigado. Lamento informar que serão os 2 últimos. Essa semana, quarta-feira, nós faremos a eleição do novo coordenador. Eu estou terminando o meu 2º mandato. Ok. Será o Fábio. O Fábio, que é o seu vice. Tá, que é o seu vice. Ele será eleito o próximo coordenador, tá bem? Tá. Tenho certeza que estou deixando a Coreme em boas mãos. Perfeito, eu também acho. Queria agradecer o seu apoio, do Paulo, durante todos esses anos, né? Eu fiquei lá 6 anos, 2 anos como vice e depois mais 4 como coordenador.
Agradeço muito o apoio que os senhores deram para a Unifesp, para mim pessoalmente, que tive uma série de dúvidas, uma série de problemas aí, então fico muito agradecido e espero que continuem apoiando o Fábio, que seguramente vai precisar da segurança que os senhores transmitem para ele. Muito obrigado. Obrigado, senhor professor Adagmar Lima. Parabéns pelos seus 4 anos de mandato, que foram muito profícuos para a Unifesp. Eu tenho certeza disso. Tá? Muito obrigado. Prazer em vê-los. Uma boa semana. Tchau, tchau. Até mais. Até mais. Que bom.